O vereador Dr. Nava, do PSC, é o nosso convidado de hoje, nesta sexta-feira, dia 16 de outubro de 2009, aqui do Jornal da Câmara. Vereador, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Eu que agradeço o convite. Bom, nessa oportunidade nós vamos falar sobre vários assuntos. Um deles é sobre a questão da rejeição na última sessão de um requerimento da vereadora Tiesa, que pedia informações à Prefeitura sobre a entrega de alimentos a uma família com data vencida. O assunto, inclusive, foi amplamente discutido em plenário e eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse requerimento. Sim, Paulo, eu acho que a população tem que entender a realidade das coisas. Às vezes, utilizam-se de palavras indevidas em momento inoportuno que merece resposta. Tá? No dia da sessão, fomos convocados pela autora a proferir um voto responsável. Voto esse responsável como sendo o voto aprovando o requerimento. Como se o voto que rejeitasse o requerimento fosse irresponsável. Isso me levou a voltar à tribuna, porque eu tenho liberdade do voto e justifiquei o porquê votei contra. Então eu preciso esclarecer. E ontem na televisão, a autora disse que a rejeição foi encomendada. Outra manifestação, a meu ver, indevida. Ela, pelo menos em relação a mim. Pelo menos em relação a mim. Se ela foi encomendada, se ela defendeu o interesse da administração, como a autora disse, eu quero dizer que eu votei com a minha consciência e se voltasse o requerimento da forma que foi elaborado, eu rejeitaria novamente. O que acontece? Na verdade, Paulo, o requerimento foi mal formulado. Se o requerimento tivesse sido bem formulado, não aconteceria o que aconteceu. Em que aspecto? Eu vou explicar. Na primeira sessão, que venceu o tempo regimental e não deu para discutir, eu me pronunciei e votaria a favor do requerimento. Porque eu declarei que o requerimento, que aquele fato era um fato gravíssimo. E aparentemente é um fato gravíssimo. Só que a conotação que deu para o fato não chegou ao tom que passaram. Bom, veja bem, o que o requerimento fala? Constatamos, nós estamos afirmando que alguns desses alimentos foram entregues a famílias com prazo de validade vencidos, impróprio ao consumo. O que nós apuramos depois disso? Que não foram alguns alimentos, foi um saco de batata. Que estaria por vencer. Houve discussão, argumentos de vários vereadores, dizendo inclusive que se estava prestes a vencer ou não estava, a verdade é que tem que apurar. Eu não discordo da postura da colega em querer apurar. Eu não disse em momento algum que a administração estava certa, que os fatos não estavam apurados, que não mereciam ser apurados. Eu não disse em momento algum que a atitude da vereadora não estava correta, em hipótese alguma. A única coisa que eu fiz foi avaliar o conteúdo. O conteúdo não correspondia com a realidade. Por quê? Não foram várias famílias, não foram vários itens, não foram vários alimentos, foi um saco de batata que estava por vencer. Eu fico avaliando assim, se um promotor de justiça oferece uma denúncia de um fato que você analisa os outros dados, não corresponde exatamente o que está o requerimento, o juiz rejeita a denúncia. E foi o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. Por isso que eu votei contra. Porque se não viesse da forma que veio, eu votaria a favor. Então, na verdade, assim, o senhor teve o tempo de uma semana para formular a sua opinião, da sua primeira manifestação, né? Que o senhor, quando o requerimento entrou em discussão, o senhor já se manifestou indignado, realmente. Aí, como não houve tempo de votação, o requerimento voltou, né, na outra sessão, porque nós também recebemos o secretário de Segurança aqui, quer dizer que o senhor teve um tempo de ir pesquisar sobre o assunto e avaliar o caso de fato, e verificar que só realmente esse caso... Exatamente. Quando eu li o requerimento, eu fiquei indignado. Fiquei indignado. E se isso fosse verdade, estaria realmente indignado. Aí questionaram, porque eu falei que era crime. O próprio requerimento fala que constitui crime. É verdade. É crime que dá de 4 a 8 anos de prisão. É fato gravíssimo. Eu, se votasse, como eu disse, naquela sessão, eu votaria sim favorável ao requerimento. Aí... eu, que não me encomendaram a rejeição,
Eu que não votei por interesse da administração, eu votei porque o requerimento foi mal formulado. Ele não teve consistência. Ele não teve, no dia da sessão ele não estava consistente. Na primeira sessão ele estava consistente. Ele estava consistente. Depois, eu não sei de que forma, isso não me cabe agora questionar, um vereador apresentou na sessão um documento público assinado por esta mesma pessoa, essa dona Cileia, dizendo que recebeu aquilo no dia 4. E o que estava por vencer um saco de batata hidratada. Então, como que eu vou deferir um requerimento, concordar com ele, se está dizendo que vários alimentos foram entregues a várias famílias? Aí o fato é grave, é gravíssimo, mas não foi isso que nós apuramos no dia. E eu sou tão favorável que o vereador investigue, que eu dei a sugestão a ela, que fizesse dessa forma. E ela fez, e a presidente, de forma correta, deferiu o requerimento. Mas não do jeito que o requerimento foi formulado. Isso que precisa ser bem claro. Entendeu? Eu acho que a vereadora só extrapolou nas suas palavras. E eu não quis em momento algum, quero até elogiá-la pela insistência, que eu também teria essa insistência. Eu insistiria sim em apurar esses fatos, mas não com a denúncia de que há crimes e relatando fatos que realmente não correspondem na discussão com o requerimento. Se ele fosse objetivo, olha, foi um saco de batata que estava por vencer, eu teria acolhido o requerimento. Mas ela colocou uma amplitude no requerimento que não aconteceu, ela não conseguiu provar, por isso não teve consistência. E aí eu afirmo, o requerimento não foi bem elaborado, em que pese a fundamentação. Se fosse real isso, muito bem fundamentado o requerimento. Fosse isso a realidade, mas não aconteceu dessa forma. Então eu quero dizer, a autora do projeto e quem está nos ouvindo, eu não recebi nenhuma encomenda para rejeitar. Eu votei contra porque eu acho que o fato da educação passar os alimentos que está por vencer, está próximo a vencer, para a Secretaria da Ação Social, eu acho que ela tomou uma atitude prudente, a secretária. Por isso que eu também não concordei. 2 itens porque eu não concordei. Porque eu acho que não houve desvio. Na minha opinião, não houve desvio. Apenas para socorrer, ela passou aqueles alimentos que certamente seriam jogados ao lixo, passou para a secretaria para ser aproveitado. Então, por essa razão, eu não concordei com o requerimento. E a segunda, porque todo o texto, todo o conteúdo do requerimento não correspondia com o que nós apuramos. Então é verdade que hoje o jornal publicou isso ontem. Eu até queria perguntar para o senhor, que mesmo sendo rejeitado em plenário, né, a presidente da Câmara, amparada por um dispositivo do regimento interno, enviou à prefeitura, protocolou hoje a prefeitura. O que o senhor acha disso? Eu acho isso foi excelente atitude, tanto da vereadora como da presidente. Eu sugeri isso na sessão, que não, a rejeição não estaria esvaziando a atividade do vereador. Tanto é que ela fez o requerimento dessa forma e a presidente deferiu. Eu acho que o caminho está correto. Agora, passar pelo plenário, eu acho que nós temos que respeitar a opinião do vereador. O meu voto não foi irresponsável. Eu respondi, eu votei com responsabilidade e justifiquei porque eu votei. Porque o requerimento estava mal formulado e porque eu não acho que foi desvio. Opinião particular minha, eu acho que não foi desvio. Ao invés de jogar esse alimento fora, preferiu a secretária da Educação ceder à secretária da Ação Social para que distribuísse. Claro, se isso ficar confirmado que houve irregularidade, tem que punir mesmo. Se provar que entregou alimentos vencidos, prazo de validade vencido, tem que punir mesmo. Então eu não sou contra o requerimento, sou contra o conteúdo do requerimento que não teve sustentação em plenário. Doutor Nava, a gente até tinha uma série de outros assuntos elencados aqui para discutir com o senhor, mas infelizmente o nosso tempo já se esgotou. Então agora eu abro espaço rapidamente para suas considerações finais. As minhas considerações restringem tão somente assim, que o vereador tem que ser combativo mesmo, tem que fiscalizar de verdade,
só devemos, de repente, apresentar em plenário de forma que possamos sustentar aquele requerimento. Entendeu? Eu mantenho a minha lealdade, a minha fidelidade, eu sou transparente e todos os meus votos são justificados. Ninguém é obrigado a aceitar, ninguém é obrigado a concordar com ele, mas tem que respeitar o meu voto, como eu respeito os votos dos meus colegas. Até porque democracia é isso mesmo. Esse é o processo democrático que vivemos. Muito obrigada, então.